Em agosto de 2025, o telescópio espacial James Webb detecta um padrão intrigante em seus dados. Inicialmente, um ritmo sutil que a maioria ignoraria. Uma irregularidade discreta que não deveria ocorrer. Especialistas examinam minuciosamente as figuras. O sinal não se alinha com nenhum cometa, asteroide ou fenômeno cósmico conhecido. Sua configuração é excessivamente precisa, excessivamente recorrente, quase como se fosse projetada. Em poucos dias, um objeto estranho, designado 3I Atlas, é confirmado. Não é originário do nosso sistema, mas vem de fora. Sua trajetória é inexplicável por mera coincidência. Em seguida, surge o choque químico. Dióxido de carbono puro, sem traços de água ou monóxido de carbono, algo inédito na ciência. Enquanto seções classificadas na web se calam, autoridades globais se agitam nos bastidores. O que, afinal, o telescópio James Webb acabou de sinalizar para o mundo? E por que tantos cientistas de repente parecem relutantes em se pronunciar? Os dados brutos do telescópio espacial James Webb geralmente não deixam espaço para fantasias. No entanto, na primeira semana de agosto de 2025, um técnico sem nome avistou um brilho, um motivo recorrente estranho oculto nos frames do detector NIR-SPEC. Não se tratava de um pico, nem de um raio cósmico, mas de um padrão. A princípio, parecia ruído de calibração, um pulso fraco medido em intervalos exatos, ecoando pelo espectro infravermelho. O carimbo temporal indicava 6 de agosto de 2025. Pelo protocolo, todas as anomalias são registradas, sinalizadas e processadas novamente no pipeline de redução. Mas esta persistiu, inabalável. Cada recalibração, cada verificação de artefatos, e lá estava ela. Horas depois, um segundo analista, no turno da noite, refaz os cálculos. A repetição era inegável. A simetria e o espaçamento do sinal não coincidiam com erros instrumentais conhecidos ou interferências solares. Não se encaixava em nenhuma das linhas cometárias padrão. Sem vapor d'água, sem monóxido de carbono, apenas um ritmo constante no canal de dióxido de carbono, como um metrônomo pulsando no vazio. A regularidade do padrão atraiu mais olhares. Até o fim da semana, 3 funcionários de 2 agências haviam trocado observações em sigilo. Encontraram a mesma estrutura em todas as exposições, através de múltiplas fendas e configurações IFU. Os intervalos não eram aleatórios. Caíam em segundos inteiros, repetindo-se com precisão mecânica. Nenhum objeto cósmico nos arquivos do JWST jamais exibirá esse tipo de ordem rítmica. À medida que as coordenadas do objeto eram fixadas, as dúvidas se multiplicavam. Seria um novo tipo de cometa ou algo completamente distinto? Os frames brutos, ainda não liberados ao público, geraram uma preocupação sutil entre os guardiões dos dados do web. Os números contavam uma narrativa que ninguém estava preparado para decifrar. Em 1º de julho de 2025, o telescópio Atlas, no Chile, captou um novo objeto se movendo contra as estrelas de fundo. O Centro de Planetas Menores assinalou sua órbita como hiperbólica, não ligada, originária de além do Sistema Solar. A designação inicial 3I Atlas, apenas o terceiro visitante interestelar confirmado na história registrada. Diferente do mistério alongado de Oumuamua ou do rastro gelado com cianeto de Borisov, este objeto surgiu com um conjunto inteiramente novo de características. A doutora Lin, uma analista orbital dinâmica do MPC, coordenou a verificação. Ela confrontou imagens recentes do Atlas com frames pré-descoberta de TESS ETF, rastreando o percurso do objeto até meados de junho. Cada ponto de dados refinava a rota. Velocidade de entrada, ângulo de aproximação solar e um periélio previsto para fins de outubro, bem dentro da órbita de Marte. Os números narravam uma história clara. 3I Atlas não estava preso ao Sol. Sua excentricidade superava uma marca matemática que assegurava seu retorno impossível. O caminho do objeto não era só desvinculado, era meticuloso. O vetor de entrada se alinhava a uma fração de grau do plano eclíptico do Sistema Solar. Estatísticos do MPC executaram simulações.
Para um corpo interestelar verdadeiramente randômico, tal alinhamento perfeito ocorreria menos de uma vez em centenas de chegadas. Ainda assim, ali estava ele, perfurando a linha central do sistema solar como uma agulha. A equipe da doutora Lin descartou assistências gravitacionais e origens no sistema solar. O objeto se deslocava rápido demais, reto demais, em uma rota que tornava a captura planetária inviável. Mas a revelação mais impactante veio ao estimar o tamanho. Avaliações iniciais de brilho apontavam para um corpo de quase 46 quilômetros de diâmetro, bem maior que seus predecessores interestelares. Não um seixo, nem uma bola de neve, mas um mundo menor atravessando o vazio. O resumo da doutora Lin foi direto, hiperbólica, entrante e ativa. Estamos presenciando algo inédito. A confirmação desencadeou uma reação em cadeia. Todo o observatório principal voltou os olhos para o recém-chegado. Mas, com a chegada dos primeiros espectros, o enigma só se intensificou. A composição química desafiava as previsões, e a indagação mudou de onde 3 Atlas se originava para o que ele realmente era. Cometas deveriam ativar-se com água. A 6 unidades astronômicas do Sol, bem além da órbita de Júpiter, o calor solar é fraco e a atividade cometária típica mal se manifesta. Contudo, os primeiros espectros do JWST e do SPHRES contavam outra história. A única substância emanando de 3 Atlas era dióxido de carbono. Sem vapor d'água, sem monóxido nem mesmo um vestígio. Apenas uma linha nítida de CO2 cortando o infravermelho, com uma intensidade 10 vezes superior aos piores casos de objetos do sistema solar. Os astrônomos refizeram os cálculos 2 vezes, depois uma terceira. As proporções permaneceram inalteradas. O Dr. Enders, espectroscopista sênior da ESA, qualificou o fenômeno como estranho, quase cirúrgico. Em todas as imagens, a assinatura de CO2 prevalecia de forma absoluta. As linhas de H2O, que geralmente se destacam como o traço mais forte em cometas dentro de 6 UA, estavam afogadas no ruído. O complemento habitual, também sumira por completo. A composição química não era meramente atípica, era completamente desconhecida. Nenhum cometa conhecido, seja interestelar ou do nosso sistema, havia exibido esse tipo de emissão gasosa exclusiva. Os modelos consolidados, curvas de sublimação e limites de liberação de voláteis, não conseguiam justificar aquilo. Até as hipóteses mais ousadas sobre a formação do objeto falhavam em explicar um corpo tão grande e ativo, expelindo apenas CO2 a uma distância tão grande do Sol. A irregularidade provocou uma corrida por explicações. Equipes da NASA e da ESA reanalisaram as imagens brutas, verificando artefatos nos instrumentos, falhas no processamento ou contaminações de fundo. Todos os exames saíram impecáveis. Observações independentes dos FEREX, realizadas dias depois, corroboraram o achado. Dióxido de carbono e mais nada. A nota interna do Dr. Enders circulou discretamente entre os líderes do projeto. Se isso for um cometa, é o mais peculiar que já detectamos. A dúvida não se limitava ao que impulsionava o 3 Atlas, mas ao que poderia inibir todas as outras moléculas previstas? E por que o objeto parecia projetado para ocultar seus mistérios em uma única linha espectral? No dia 6 de agosto de 2025, o telescópio espacial James Webb finalizou uma sessão programada de espectroscopia no infravermelho próximo do 3 Atlas, mas o que se seguiu nunca chegou ao arquivo público. Em vez do lançamento rotineiro dos dados, os arquivos foram isolados atrás de uma barreira de acesso restrito. Os registros oficiais indicam uma lacuna. Sem miniaturas, sem visualizações rápidas de espectros, apenas um marcador enigmático. Por dias, pedidos de acesso aos dados devolviam apenas um código de erro, sem justificativa. No centro de operações da EAY, um custodiante de dados de nível médio, anônimo em todas as divulgações, sinalizou um conjunto de memorandos internos. Eles mencionavam um embargo sobre todos os produtos de imagem ligados à sessão de agosto. A razão, anomalias não confirmadas na estrutura espacial da coma do cometa. O tom era cauteloso, quase impessoal, mas os pormenores eram tudo menos comuns.
De acordo com o vazamento, as imagens infravermelhas brutas mostravam um halo concêntrico quase perfeito de emissão de dióxido de carbono, simétrico até o limite da função de espalhamento pontual do instrumento. Sem caudas, sem jatos, nada para perturbar o padrão, apenas um anel luminoso ao redor de um núcleo que ardia mais quente que o coma circundante. O relatório interno confrontou essa estrutura com modelos artificiais, caçando causas naturais, como fragmentação, modelagem pelo vento solar ou até geometrias raras de explosões. Nada se encaixava. A simetria persistia em todas as exposições, independentemente da orientação da fenda ou do padrão de deslocamento. E no centro, o brilho infravermelho elevava-se bem além do que o aquecimento solar poderia produzir sozinho. Sem vapor de água, sem monóxido de carbono, apenas aquela linha teimosa. O memorando dos custodians terminava com uma interrogação. Por que um cometa expeliria somente dióxido de carbono? E por que a emissão formaria uma casca impecável em torno de um ponto quente interno? Nenhuma declaração oficial veio a público. O embargo se manteve. Pela primeira vez desde a ativação do web, imagens de um alvo principal sumiram do arquivo. Seladas, segundo boatos, por um punhado de credenciais de login e uma cadeia digital de custódia que apontava direto para o topo da equipe de dados da missão. Uma sombra fina como um filamento varreu o núcleo do 3i Atlas nas frames mais profundas do JWST. Não uma faixa de poeira, nem um jato, mas uma banda de escuridão reta e rotativa, visível apenas no infravermelho médio, piscando a cada exposição. Analistas da ESA inicialmente culparam um erro de processamento, mas a posição da sombra se movia com a rotação do objeto, sempre seguindo o mesmo eixo, sempre perfeitamente retilínea. Nenhum cometa natural jamais projetara sua própria sombra dessa maneira. Especialistas em materiais entraram na discussão. Para que uma sombra atravessasse a coma, o corpo subjacente precisaria ir além de gelo poroso. Exigiria uma casca densa o suficiente para bloquear o infravermelho, mais fina para permitir a saída de dióxido de carbono. Os cálculos sugeriam um núcleo oco, possivelmente metálico, coberto por uma camada camufladora. A geometria era refinada demais para a rocha fraturada. Simulações de lenteamento rodaram durante a noite, testando toda a configuração mineral e de poeira conhecida. Nenhuma replicava o padrão observado. O Dr. Rome, engenheiro planetário, sugeriu um cenário perturbador. Se o núcleo fosse oco, a sombra poderia vir de mecanismos internos, costelas estruturais ou até um andaime giratório sob a superfície. O halo de dióxido de carbono, tão uniforme em todos os frames, talvez fosse projetado para velar o corpo real, dissipando calor e ofuscando assinaturas espectrais. As estimativas de massa, baseadas em brilho e emissão gasosa, abriam espaço para uma cavidade interna imensa. Não um cometa, mas uma casca. Um asteroide readaptado para a jornada. Seu verdadeiro um propósito oculto escondido por trás de um véu fabricado. Cada nova revelação tornava o caso cada vez mais impossível de desconsiderar. A rotação mecânica das sombras, a emissão semelhante a uma casca, a falta de água, tudo se alinhava à hipótese de uma nave interestelar projetada. Nos dados, a narrativa não era traçada pela luz, mas pela sua ausência, um segredo mecânico girando nas trevas. A doutora Malik, especialista em astrofísica de séries temporais, foi convocada para examinar os dados da rede. Seu primeiro ato foi decompor o sinal infravermelho em rajadas distintas, traçando cada pico de intensidade em relação ao relógio. O Outome revelou uma sequência que desafiava qualquer explicação natural. Em vez do tremular estocástico e bagunçado de desgasificação cometária, os impulsos caíam em intervalos de 2, 3, 5, 7 e 11 segundos, de números primos ascendendo em ordem impecável. No reino da física, o aleatório reina supremo. Porém, ali, o padrão era algorítmico, como se deliberadamente orquestrado. O diâmetro do objeto, de 46 km, só aumentava o enigma. Corpos interestelares naturais desse porte são escassos, mas não inconcebíveis. O que beira o impossível é a trajetória. Uma simulação da doutora Malik no supercomputador do Minor Planet Center indicou uma probabilidade de 1 em 500 para que um objeto ingressasse no sistema solar quase perfeitamente alinhado ao plano da eclíptica.
Não meramente atravessando, mas cortando o disco planetário como uma sonda em uma missão de reconhecimento planejada. Os números se recusavam a endossar a mera casualidade. Impulsos em números primos e alinhamento improvável. 2 bandeiras vermelhas consecutivas. O relatório de Malik circulou entre um punhado de astrônomos seniores e apontou mais uma irregularidade. A sequência de pulsos não era fixa. Ao longo de 3 semanas, a cronometragem mudava em saltos discretos. Fase 1, em impulsos simples. Fase 2, em rajadas duplas. Em agosto, o objeto avançou para a fase 3, um padrão de 5 grupos se repetindo a cada 283 segundos. 5 fases no total, alertava o memorando. Com o ciclo atual se aproximando de um ponto final calculado, a implicação era gélida. Não apenas um sinal, mas uma contagem regressiva, e o mundo, por enquanto, escutava das sombras. As ordens se espalharam mais velozes que os boatos. Ao meio-dia de 7 de agosto, o acesso interno a todos os fluxos de dados da rede dos Ferex foi restringido a uma equipe esquelética. Logins rotineiros falharam. Pesquisadores externos se viram bloqueados, redirecionados para avisos genéricos de manutenção. A transmissão ao vivo do Minor Planet Center para o 3 e Atlas piscou e depois caiu em um resumo estático. Até os painéis públicos habituais, espectros arquivados e rastreamento de cometas, mergulharam na escuridão. Oficialmente, nada de anormal. Extraoficialmente, uma nova ordem havia chegado a todas as mesas das agências. Todos os dados relativos ao objeto foram classificados sob o rótulo de desconhecidos tecnológicos. No Pentágono, a Coronel Reis assumiu o comando. Sua expertise em avaliação de ameaças orbitais, não em astronomia, mas a pressa era inegável. Às 16 horas, a Força Espacial dos Estados Unidos autorizou um lançamento acelerado. O X-37B, uma aeronave espacial militar reutilizável, foi preparado para sua missão OTV-9. Sem imprensa, sem transmissão ao vivo, apenas uma ascensão silenciosa de Cape Canaveral. Seu trajeto foi modificado em pleno voo, curvando-se rumo ao corredor Marte-Terra, onde o 3 e Atlas passaria em breve. Nenhum manifesto de carga foi divulgado. Nenhuma declaração pública veio a seguir. Pela primeira vez, os telescópios mais avançados do planeta miravam um intruso, enquanto o planeta em si era mantido do lado de fora da porta. Correções de curso não deviam ocorrer no espaço profundo. No entanto, no final de agosto, os ajustadores orbitais do Consórcio Internacional de Astrometria registraram uma série de desvios sutis na trajetória do 3 e Atlas. Pequenas curvas impossíveis de culpar ao vento solar ou jatos de desgasificação. O professor Santos, perito em dinâmicas não gravitacionais, verificou os cálculos 3 vezes. O caminho do objeto se autoajustava, como se reagisse a comandos invisíveis. Cada ajuste o aproximava mais do corredor Marte-Terra, seguindo um percurso que nenhum cometa conheceria. Enquanto isso, a doutora Vale, analista de sistemas moleculares, mergulhava nos dados de emissão. Os pulsos infravermelhos, já peculiares, começaram a expor um esquema mais profundo. Proporções entre picos de intensidade se correspondiam a sequências vistas nos motivos de hélice dupla do DNA, 3, 4, depois 7. Não aleatório, não ruído. Os algoritmos de Vale detectaram a correspondência, e o chat interno do laboratório se acendeu com conjecturas ansiosas. Na mesma época, a rede de espaço profundo enfrentou 3 interrupções inexplicadas. Sondas antigas como Voyager e Pioneer calaram-se por minutos, sempre quando o 3 e Atlas cruzava sua linha de visão. Engenheiros atribuíram a conjunturas solares, mas a precisão temporal era excessiva, impecável. O objeto não se limitava a se mover. Ele se adaptava, emitia sinais, por todos os indícios, observava de volta. 12 horas e 3 minutos. Sempre o mesmo intervalo, sempre na borda da linha do hidrogênio. Foi ali que o analista anônimo descobriu o primeiro eco. Não um pulso casual, mas uma recorrência exata sepultada no ruído, repetindo-se com uma paciência que nenhum processo natural sustentaria. O analista, expert em extração de sinais digitais, executou a autocorrelação de 3 maneiras. Toda vez, o pico se posicionava no mesmo marco.
Certo, 12 horas e 3 minutos. A linha do hidrogênio funciona como sinal de identificação cósmico, reconhecido por astrônomos de rádio, pelo SETI e por todos que buscam uma forma de comunicação universal. No entanto, não se tratava apenas de um sinal simples. Ao analisar os trens de pulsos, surgiu um padrão adicional. Cada pulso, considerando seu intervalo temporal e comprimento de onda, delineava uma série que, ao ser interpretada, revelava uma representação básica, porém clara, da galáxia Triangulum M33, retornando à localização da Terra. A observação conclusiva do analista indicava que esse padrão era intencional, sem ser mero ruído ou interferência. Ao longo dos registros de observações astronômicas, nenhum cometa, asteroide ou objeto vindo do espaço interestelar produziu sua própria representação cartográfica no meio das interferências.